Opa, vocês já estão aí? A gente já vai aqui para a tela do meu computador, mas aproveita esse tempo do começo do vídeo e já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Isso ajuda bastante. Vai lá, é rapidinho, eu te espero. Pronto? Então bora pro código. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje daremos início ao que nós chamamos na programação de CRUD, né, que é o acrônimo para Create, Read, Update e Delete, onde cada um desses termos é uma parte do SQL que nós aprendemos. Hoje nós veremos o Create, que é referente ao Insert, então nós veremos como inserir dados na tabela utilizando o PHP. Então eu aqui criei um arquivo chamado novo.php, onde tem um formulário simples para cadastro de usuários com os campos de nome, e-mail, nome de usuário e senha. Até aí tranquilo. A gente já aprendeu como criar formulários na série de HTML e esse formulário está enviando para o arquivo create.php. C, menor p, require config.php fim. E aqui no create.php eu estou dando um require no config.php Require database.php fim. e um require no database.php. Em branco, var dados igual var post fim. E aqui eu crio uma variável dados que recebe um cifrão underline post. Com isso, agora a variável dados vai receber todos os dados do formulário enviados via post. Então, em vez de eu colocar, por exemplo, s_post na chave nome, é só eu colocar dados na chave nome. Var dados abre colchete senha fecha colchete igual md5 abre parênteses var dados abre colchete senha fecha parênteses fim. E aí na linha de baixo, agora na chave senha da variável dados, né, lá no formulário tem um campo chamado senha, eu vai receber, né, então dados senha igual a md5 de dados senha. Então agora o valor que vai ser informado no campo senha vai receber um md5. Então esse dado vai ser criptografado para 32 caracteres para a gente salvar lá na tabela do banco de dados. Em branco, var db igual new database abre parênteses fecha parênteses fim. E aí criei uma variável chamada db que vai receber uma instância de database. Então, igual a new database. Try abre bloco. E aí eu vou colocar dentro de um bloco try catch. Var db maior create abre parênteses usuários, var dados fecha parênteses fim. E aí aqui dentro do bloco try db, peguei o db e chamei o método create, que eu criei lá no database, que a gente já vai ver, né? Então o método create, e esse método recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome da tabela, usuários, e o segundo parâmetro são os dados que vão ser inseridos na tabela, que deve ser um array, que então é tudo que está na variável dados. Eco usuário cadastrado com sucesso not fim. E aí embaixo eu só coloquei um echo cadastrado com sucesso. Fecha bloco cat abre parênteses exception var e fecha parênteses abre bloco. E aí a gente vai para o bloco cat, que vai ter aqui o exception atribuído à variável e. Eco var e maior get message abre parênteses fecha parênteses fim. E no bloco cat só vai ter aqui um echo e do método getMessage da variável e, que é um objeto de exception. Então, se der tudo certo, vai escrever cadastrado, usuário cadastrado com sucesso. Se der errado, ele vai exibir uma mensagem de erro. Fecha bloco, fecha bloco. E aqui está encerrando o bloco. Aula. Vamos agora para o database.php. De server. E aqui agora a modificação nesse arquivo é que eu adicionei um novo método. Então o public construct continua a mesma coisa que vimos no vídeo anterior, está fazendo a conexão. Var try abre bloco, eco erro na, fecha, public function create abre parênteses var tabela, var dados fecha parênteses. Então agora
cria aqui um novo método público chamado create, que vai exigir esses dois parâmetros, né? O tabela, que vai ser o nome da tabela, e o dados. Abre bloco. Var colunas igual implode abre parênteses, array keys abre parênteses var dados fecha parênteses fim. E agora dentro deste método eu criei aqui uma variável chamada colunas, que recebe a função array keys de dados. Então, array underline keys, QYS, que recebe dados, que é o array com os dados que nós vamos enviar. Para que isso? Para que agora essa variável colunas vai ser um novo array com os nomes das colunas, pois os dados vão ser passados por esse método via array associativo. Então, por exemplo, vai ter lá nome igual William, e-mail igual meu e-mail, arroba meuemail.com.br, e assim vai ser um array associativo. E aí esse array keys pega as chaves do array associativo e cria um novo array. Então esse colunas vai ser um array agora que vai ter os valores nome, e-mail, senha. Isso serve para depois a gente utilizar ali no SQL dinâmico. Vocês já vão ver como que isso funciona. Var valores igual implode abre parênteses, array fila abre parênteses 0, count abre parênteses var dados fecha, cifrão. E aí embaixo eu criei uma nova variável chamada valores. Valor igual implode. Que vai receber um implode, que nós já vimos que o implode serve para você transformar um array em uma string e adicionar um caractere entre cada valor, né? Então aqui é um implode como primeiro parâmetro. M, P, L, U, E, A, as, vírgula, espaço. Vai receber um vírgula. Então cada valor vai ser separado por vírgula. As, vírgula, A, A, Y, sub, F, I, L, L. E o segundo parâmetro vai ser um arrayFill. Essa função arrayFill serve para você criar um array e preencher todas as chaves do array com o caractere que você determinar. Abre parênteses 0. Abre parênteses. Então o primeiro parâmetro do arrayFill vai ser a partir de que chave que você vai começar. E no caso aqui eu vou começar pela chave, pelo índice 0. 0, C, U, N. O segundo parâmetro é a quantidade de valores que vai ter esse array. Então, no caso aqui vai ser um count. T, abre, C, D, A, D, U, S, fecha parênteses. Um count de dados. Então, ele vai pegar a variável dados, count, vai contar quantas chaves tem nesse array. E esse número que vai ser a quantidade do array fill. Então, por exemplo, se tiver 4 índices, então o array fill vai ter 4 índices. E o terceiro parâmetro é com que caractere você quer preencher cada uma das chaves do array. Interrogação, aspas. Que aqui vai ser com uma interrogação. Então, se o array dados tiver tiver o tamanho de 4, o array fill vai criar um array com 4 dados, com 4 chaves também, e cada chave vai ter uma interrogação. E aí esse array vai ser separado por uma vírgula por causa do implode. Então, por exemplo, vai ser uma interrogação, vírgula, interrogação, e assim vai. A quantidade de informações que tiver na variável dados. E vocês já vão ver para que a gente vai usar isso, mas isso vai servir para uma questão de segurança, para a gente evitar SQL injection no nosso código. Try abre bloco. E agora eu começo o bloco try catch. Var SQL igual insert into var tabela, cifrão. E aqui eu vou criar uma variável SQL, onde eu vou inserir a sintaxe SQL, que aqui no caso vai ser a sintaxe do insert, que nós já aprendemos há alguns vídeos. S igual, aspas. Então aqui a variável SQL recebe uma string, que é insert into, cifrão. Variável tabela, tabela, que vai ser o nome da tabela que vai receber ali no método. Então quando a pessoa chama o método create, ela vai informar o nome da tabela, e aí esse nome vai ser chamado dinamicamente. Por exemplo,
usuário, se o nome for usuários, então aqui vai ser insert into usuários. Abre parênteses var. E aí, entre parênteses, Colunas. eu coloquei aqui colunas, então foi para isso que eu criei aquele array keys. Então ele vai pegar todas as chaves da variável dados e vai criar esse novo array. Então esse colunas aqui vai ser nome, vírgula e-mail, vírgula usuário, vírgula senha. Então eu não precisaria colocar aqui vai pegar tudo dinâmico, vai estar na variável colunas. E o implode também lá já está separando tudo por vírgula, já vai ficar tudo certinho. Fecha values. E aí no values, como nós aprendemos, a gente deveria colocar os valores entre parênteses na mesma ordem que a gente chamou aqui quando chamou as colunas, e aí a gente ia separar os valores por vírgula. Abre parênteses, valores. E aqui no caso, entre parênteses, eu só coloquei a variável valores, que é aquele array field que a gente criou com os pontos de interrogação separados por vírgula. Então, se a minha tabela vai ter quatro colunas para preencher, os valores então vai ser 4 pontos de interrogação. Em vez de eu colocar aqui como a gente aprendeu lá no PHP William, vírgula, aí eu coloco meu e-mail, vírgula, o nome de usuário, aqui vão ser 4 interrogações. Var stmt igual var cifrão. E agora na linha de baixo eu criei um statement, né, a variável stmt, que é a abreviação de statement, stmt igual que vai receber cifrão t h i s um this i maior p PDO, né, que nós já no método construct no atributo PDO virou um objeto da classe PDO, então this PDO, d u hífen maior e vou p chamar o método prepare, P-R-E-P-A-R-E, né, prepare. p a e abre parênteses. E exige como parâmetro o SQL, né, a sintaxe SQL, que é o que está na variável SQL. SQL. Então, esse statement, né, essa variável stmt, vai receber um thisPDO, prepare, e aqui nós colocamos a sintaxe SQL que nós construímos na linha de cima com a variável SQL. Em branco, var stm, cifrão. Aí na linha de baixo agora, como variável stmt passou a ser um objeto, então nós no stmt vamos chamar maior o método execute x c u t abre parênteses. e no método execute Array values. nós vamos chamar, temos que colocar um array dentro dele, que vai ser a função array values, A y sub v a u s abre cifrão. um array values de dados. Dados. Então, o array values é o oposto do array keys. Enquanto que o array keys pega todas as chaves de um array associativo, o array values pega todos os valores de um array associativo e transforma num outro array. Então, por exemplo, ele vai pegar os valores William, o valor do e-mail, o valor da senha e vai transformar num array. Para que a gente está fazendo isso? Para que agora os pontos de interrogações que a gente criou ali com a variável valores, onde terá os pontos de interrogações separados por vírgula, cada um desses pontos de interrogação vai ser automaticamente substituído por um dos valores que vai estar nesse novo array. Isso é por uma questão de segurança, pois antes um usuário ele poderia simplesmente pegar um código SQL, inserir no campo do formulário, mandar enviar e o PHP iria executar esse código, e isso seria uma quebra na segurança. Agora com isso eu não preciso mais colocar os valores diretamente no SQL. Então ali no SQL eu coloco apenas os pontos de interrogação. E aqui nessa função execute do stmt, ele vai pegar esses pontos de interrogação e aí você deve passar um array com os valores, né? E aí ele vai substituir os pontos de interrogação pelos valores do array e também vai colocar barras invertida como barra de escape para evitar esses SQL injector. Então, mesmo que o usuário coloque
uma sintaxe SQL no campo do formulário e manda enviar, o PHP não vai executar esse código, ele vai entender como se fosse uma string comum. Então, tudo isso é para questão de segurança. Fecha bloco cat abre parênteses PDO exception var e fecha parênteses abre bloco. Então, agora eu pulo para o bloco cat, que vai receber um PDO exception, que é a exceção do PDO, e vai colocar na variável e. Então, agora a variável e passa a ser um objeto de PDO exception. Return from new exception R. Que vai, e dentro do bloco caption do bloco cat temos um return From new um return through new exception. exception abre parênteses erro. E aí na classe exception eu vou passar aqui a string erro aspas, ponto. E vou concatenar com e Cifrão. get message. Né, com a variável e com o método get message. Maior get message abre parênteses fecha bloco. E aí aqui estou encerrando o bloco cat. Var diz maior ou igual na fim. E depois do encerrando o bloco cat, na linha de baixo eu coloquei aqui um this PDO, né? O atributo PDO vai ser igual a null. Isso null, né? Isso serve para a gente encerrar a conexão do banco de dados. Depois que a gente fez a inserção, é recomendado você fechar a conexão para evitar usar a memória, né? Então, para você liberar a memória do servidor. Então, eu coloquei apenas um this PDO, recebe null. Return true fim. E embaixo um return true, né? Se deu tudo certo, ele simplesmente vai retornar true. Fecha bloco. E aí eu estou encerrando aqui tanto a função como a classe. Então, dada essa explicação, vamos ver se funcionou. Aula 16, OBS 20, cadastrar usuário, Então já estou aqui com o formulário aberto. Nome Então aqui no nome William. Maiúscula Vou colocar William Pereira. E-mail, vou colocar o meu e-mail. will.sp 365 gmail.com. Entrada inválida. will.sp365 Ele não em branco. Ele apagou o .com. will.sp365 Nome de usuário Nome de usuário eu vou colocar will. Senha E na senha, no campo senha, eu coloquei lá um atributo min length de 8, né? E que o mínimo de caracteres que a senha vai ter é 8 e o max length de 16. Então a senha vai ter no mínimo 8 caracteres e no máximo 16. Então aqui eu só vou colocar um asterisco, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salvar botão. E vou mandar salvar. Usuário cadastrado com sucesso. E aí ele só me aparece aqui a mensagem usuário cadastrado com sucesso. Né? O certo seria ele redirecionar isso para a tela onde estivesse o formulário já com o usuário, os campos preenchidos. Mas aqui eu mandei escrever só um usuário cadastrado com sucesso para a gente ganhar tempo. Localhost. Agora eu vou aqui para o PHP MyAdmin e vou testar para ver se ele realmente cadastrou esse usuário. Ação coluna 5 estrutura, ação coluna 6 procurar, ação coluna 7 inserir, ação coluna 5 estrutura, ação coluna 4 visualizar. Aqui, visualizar. A tabela estava vazia, eu tinha apagado ela. Clicável tabela com 2 linhas. Linha 2 textos completos coluna 1 caixa de textos completos coluna 4 link gráfico remover, ID coluna 5 clicável 1. E aqui ó, ele inseriu, temos o ID 1. Nome coluna 6 clicável William Pereira. O nome William Pereira. E-mail coluna 7 clicável will.sp365 o e-mail. Usuário coluna 8 clicável will. O usuário. Senha coluna 9 clicável 25D55AD283AA4. A senha, né, criptografada. E criado em coluna 10 clicável 2022 11. A data ele já insere automaticamente.
Então tá aí, nós já agora conseguimos inserir dados no banco de dados utilizando o PHP. Sei que a aula ficou um pouco longa, mas espero que vocês tenham aprendido. E na medida que a gente for avançando, eu acho que as aulas não vão ficar mais tão longas, porque basicamente vai ser repetição de conteúdo, a gente mudando uma coisa ou outra, né? Então não vou precisar explicar tudo de novo. Então essas primeiras aulas precisa dessa explicação longa mesmo, mas eu espero que você tenha tido paciência de assistir até aqui, né, e tenha compreendido. Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, use a seção dos comentários, deixe nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Opa, o vídeo já acabou, mas vocês não precisam ir embora. Enquanto vocês esperam sair vídeo novo, confere os outros vídeos aqui da playlist. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.